Nossa pauta Eleições 2020. A gente traz muitas informações a respeito do pleito. Falta um pouco mais de 20 dias para o 15 de novembro, data das eleições. A gente já passou alguns questionamentos recebidos dos ouvintes anteriormente à entrevista, mas agora já estão chegando algumas mensagens. A gente vai procurar responder a todas. Se a gente não tiver resposta, a gente busca e traz para o ouvinte posteriormente. Então, Lucas, inicialmente, bom dia, obrigado por vir aqui conversar com a gente. A gente sabe que o atropelo está grande nesse momento de eleições, muitos preparativos. Bom dia. Bom dia, Carla, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo, podendo esclarecer a comunidade aí quanto a assuntos relacionados à eleição aí que está se avizinhando aí dia 15 de novembro, como muito bem lembrou a Carla. Então a gente teve um adiamento das eleições devido à pandemia, isso foi em todo o país. Esse processo está sendo preparado com vários cuidados. A gente tem a questão da pandemia que deve ser respeitada, mas nem por isso o processo democrático foi interrompido. Então, a gente tem muitas regras que o tribunal nos passou, está passando diariamente, até na programação aqui da emissora, algumas regras que devem ser observadas e hoje a gente vai destacar também para a comunidade. Lucas, vamos começar com as perguntas que a gente tinha antes. Quantos eleitores estão aptos a votar em Júlio de Castilhos esse ano? Em Júlio de Castilhos, Carla, nós temos aqui aptos a votar nessa eleição, né? O total de 14 mil eleitores, 14 mil, aqui eu tenho o número exato, 14.800, mais ou menos 14.800 eleitores, eu perdi aqui na minha colinha, desculpem. Não, mas tranquilo, 14 mil. Em torno de 14.800 eleitores aqui em Júlio de Castilhos aptos a votar, né, para realizar o voto. Claro que até a eleição pode acontecer, né, falecimentos, condenações criminais que venham a impedir algum eleitor de votar, mas a princípio é mais ou menos esse número aí que vai ter de eleitores aptos a votar nessa eleição. E a gente tem a questão, agora você falou dos aptos a votar, foi feita a audiometria. Esse ano não será usada, mas quem não fez a audiometria não poderá votar, é isso? Isso, cara, seria a biometria, né, no caso. Isso, biometria. Isso, a biometria. Perfeito, Carla, muito bem lembrado por ti aí. A questão da biometria, ela não vai ser usada para a identificação do eleitor na urna eletrônica, porém, né, a gente lembra que o comparecimento lá em 2017 ao processo de biometria, ele foi acumulado com revisão do eleitorado. Então, o eleitor, que não compareceu ainda, ele pode estar com o título cancelado se ele não veio posteriormente ao cartório eleitoral para realizar a regularização do título. Aqueles que compareceram posteriormente, mesmo que após ao período oficial ali de realização da biometria, eles vão estar então regulares. Se compareceu ali em 2018 ou mesmo 2019, já regularizaram a situação, então eles vão estar aptos a votar se não tiver nenhuma outra situação aí que impeça. Qualquer dúvida, o eleitor ele pode entrar em contato com o cartório eleitoral, a gente faz a consulta individual por eleitor aí para ver a situação específica de cada eleitor. Lembrando que o número do cartório eleitoral é o 3271-1627, a gente está lá à disposição para o pessoal que precisar de atendimento. Lucas, então a gente tem cerca de 14.800 eleitores em Júlio de Castilhos. A gente tem os números da última eleição, compareceram para votar 13.463 castilhenses. O total de votos válidos foi 13.008, 96,62%. Nós tivemos 231 votos em branco, 1,72%. Votos nulos é um número bastante expressivo, faz diferença numa votação, principalmente para vereador. 224 pessoas votaram nulos e abstenções a gente teve 18,40%, 3.036 eleitores. Esse número, por que acontece tantas abstenções? Eu reputo, na verdade, esse número uma abstenção baixa até no município. A gente tem a média, às vezes, pode ser até mais alta do que essa. Mas, claro, acontece muitas vezes do eleitor, ele está fora do seu domicílio eleitoral, ele justifica em outro município, né? Pessoas que
esquecem, não votam, né, ficam em débito com a Justiça Eleitoral, são fatores aí que podem influenciar na questão da abstenção. Assim, a gente não tem um estudo específico sobre isso, mas imaginamos que seja talvez isso. Com o processo de biometria, né, a gente faz aí uma depuração do cadastro eleitoral. Muitos eleitores têm que comprovar de novo que são eleitores do município, né, tem o seu domicílio eleitoral no município de Júlio de Castilhos, ou Pinhal Grande, no caso, né, se for de Pinhal Grande, e aí já é uma depuração. Então, talvez aí haja uma abstenção menor para essa eleição, tendo em vista que as pessoas que estavam fora, então, em razão da biometria, elas talvez tiveram que requerer a sua transferência para o domicílio onde elas estão morando atualmente, né, Carla? Seria isso, mais ou menos, E essa justificativa? Não vou estar na cidade, não vou votar. Como ela é feita? A gente tem muita tecnologia nesse momento para isso, né? Perfeito, Carla. Muito bom ter tocado nesse assunto, porque nessa eleição a gente vai ter uma novidade, né, que é a possibilidade de justificar o voto quem não está no seu domicílio eleitoral por meio do aplicativo e-Título, que está disponível para download tanto na loja de aplicativo de quem usa o sistema Android quanto quem usa o sistema da Apple, né? Pode fazer o download do aplicativo e-Título e realizar, não estando no seu domicílio eleitoral, a justificativa por meio do aplicativo. É uma forma muito importante também do eleitor não ir à fila, não promover aglomeração na sessão eleitoral. Pode realizar a justificativa do local onde estiver por meio do aplicativo usando o GPS, né? Liga o GPS do celular e o aplicativo vai detectar que o eleitor não está no domicílio. Por exemplo, o eleitor de Júlio de Castilhos que estiver... Vai ter que provar que você não está na sua cidade, então. Isso, o eleitor de Júlio de Castilhos que estiver em Júlio de Castilhos, ele ainda tem a obrigatoriedade do voto, né? Ele não vai conseguir realizar a justificativa por meio do aplicativo porque vai fazer o georreferenciamento por meio do GPS do celular. Então, se ele for fazer a justificativa, ele necessariamente tem de estar fora de Júlio de Castilhos, no caso do eleitor aqui de Júlio de Castilhos, para realizar a justificativa por meio do título. Lembrando também, Carla, já aproveitando que a gente está tocando nesse assunto, por exemplo, assim, Carla, tem um eleitor de Valdeserra e ele está aqui no centro da cidade. Ele não consegue também realizar a justificativa na sessão eleitoral aqui do centro, né? A gente tem que estar fora do município. Em nenhuma sessão dentro do município de Júlio de Castilhos é possível fazer a justificativa. Mesmo sendo nos distritos. Isso, mesmo sendo longe, a gente sabe que Júlio de Castilhos é um município bem extenso territorialmente, né? Muitas vezes o eleitor de uma sessão lá do interior pode estar no centro, mas essa justificativa não é válida se realizada em outra sessão dentro do município em que o eleitor tem o seu domicílio eleitoral, cara. Lucas, eu quero fazer a justificativa, vou estar em Santa Maria no dia, não vou poder votar. Eu faço neste dia ou posso fazer um dia depois, a eleição é no domingo, posso fazer na segunda? Qual é o período para essa justificativa pelo aplicativo? Perfeito, Carla. A justificativa ela se dá no dia da eleição. O eleitor está fora do domicílio eleitoral, ela pode comparecer, por exemplo, está em Santa Maria. Qualquer sessão lá de Santa Maria, o eleitor comparece com um título e documento oficial com foto e realiza a justificativa na sessão eleitoral ou por meio do aplicativo e-Título. Recomendamos que usem o aplicativo e-Título para realizar a justificativa. Perdeu o prazo, não compareceu a nenhuma sessão, também há o prazo aí para que o eleitor faça a justificativa 30 dias depois da eleição, mas aí precisa apresentar algum documento que comprove que não estava no domicílio eleitoral ou o motivo pelo qual não realizou a votação no dia lá. Apresenta suas escusas para análise, então, do magistrado eleitoral, no caso da nossa juíza aqui. A gente tem também algumas dúvidas, como foi divulgado, que é a audiometria. A biometria. Estou com a palavra errada hoje. Não, que a biometria não seria usada, o pessoal perguntou, mas a gente vai voltar a votar através do papel, da cédula. Eu gostaria que você explicasse esse processo e também a questão do que a gente tem que levar, a carteira, um documento, o título, a caneta, para evitar o contágio, que é o que a gente está mais pensando neste momento, né, Lucas? Muito bem lembrado, Carla. Não, a gente não vai voltar ao voto em cédula. A gente usa ainda o sistema eletrônico, a urna eletrônica, desde 96, ela é usada em eleições oficiais, então não há por que a gente retornar a esse sistema aí, de certa forma até arcaico, né? A gente que desenvolveu essa tecnologia aí, muito avançada aqui no nosso país, né, da votação eletrônica. Não vamos retornar ao voto em papel. O eleitor, para votar, ele vai precisar apresentar um documento oficial com foto. Lembrando que o eleitor ele pode até, desde que ele saiba a sessão em que ele vota, ele pode até votar sem a apresentação do título eleitoral. Mas é obrigatório que ele apresente um documento oficial com foto, inclusive o e-título, desde que o e-título tenha fotos, né? Tem situações em que o e-título não aparece a foto do eleitor.
Então o e-título do eleitor ele precisa ter a foto para que ele possa apresentar somente o e-título lá para o mesário para realizar seu voto. Então o e-título ele é também um documento que pode ser usado para identificação do eleitor, além dos documentos oficiais com foto, né, como CNH, RG, passaporte, carteira de trabalho com foto, carteira de identidade profissional reconhecida por lei, OAB, CRC, carteira de enfermagem. Todos esses documentos são válidos aí para a identificação do eleitor lá no dia da eleição, Carla. Documentos, então, já ficou bem claro o que a gente pode levar. E o uso da caneta. A gente vê que o tribunal tem reforçado esse pedido, essa solicitação, cada um leva a sua. Perfeito, Carla. Há uma campanha aí para que o eleitor leve de casa a sua caneta para poder assinar o caderno de votação. Como a gente não vai ter a biometria, o eleitor nessa eleição ele vai ter que assinar novamente o caderno de votação, lembrando que com o processo, com o reconhecimento biométrico, desde que tenha a sua digital reconhecida, o eleitor não precisava assinar o caderno de votação. Agora, em razão da pandemia, não vai haver a identificação biométrica para evitar o contágio do coronavírus, e então a gente pede eleitores de Júlio de Castilhos, Espinhal Grande, quem está nos ouvindo, mesmo de outros municípios, porque em todo o Brasil vai ser assim, levem a sua caneta de casa. Esqueci a caneta. Claro, os mesários não vão impedir de votar por causa disso, mas é importante, eleitor, tome consciência disso, leve sua caneta de casa para ajudar aí os mesários ao fluxo de votação também, para ser o mais rápido possível e evitar aí a formação de filas na sessão eleitoral, que também já é uma questão de prevenção à disseminação do coronavírus aí na nossa zona eleitoral aí. Então é importante isso, pessoal, a gente faz esse apelo aí para os eleitores. Também, já aproveitando, né, usem máscara, né? Só vai poder adentrar a sessão eleitoral usando máscara, né? Eu entendo que tem pessoas que talvez não se importem com isso, mas importem-se com os mesários, né, que estão lá exercendo seu dever público aí, uma função pública, e que também precisam ter sua saúde preservada. A gente tem aqui em Júlio de Castilhos mesários muito zelosos pela sua atividade, assim, mais de 80% são mesários voluntários aí que mesmo com a pandemia não abriram mão das suas funções, não procuraram se eximir dos seus deveres aí enquanto mesários, e vão estar lá também prestando esse serviço, vão ter contato com todos os eleitores da sessão. Você imagina isso, Carla? Não é só um eleitor ou outro, então todo mundo que aparecer lá, eles vão acabar tendo que estar presente num ambiente aí, numa sala que às vezes pode estar mal ventilada, dependendo do local de votação, e a gente pede então que o eleitor use máscara. Vai ter também na sessão eleitoral a possibilidade do eleitor usar álcool gel, inclusive ele vai usar o álcool gel antes de assinar o caderno de votação, vai passar para votar, vai votar, e antes de sair da sessão eleitoral também vai usar o álcool gel mais uma vez, tá, Carla? Então são as medidas aí que o TRE tem adotado para a prevenção do coronavírus durante a eleição. Bastante importante isso, gente. A gente faz esse apelo aí para todo mundo, tá? Já lembrando aí com antecedência para o pessoal já ir fixando essa questão, Carla. E a gente vai até o dia 15 lembrando, né, essas informações importantes. As novas regras, a gente tem um horário agora, sempre a eleição começou às 8 horas da manhã. Agora a gente tem um horário a partir das 7 às 10. A dúvida é a seguinte: a divulgação foi pessoas excepcionalmente maiores de 60 anos. A pergunta é a seguinte: a gente vê que o pessoal está orientando os idosos a irem nesse horário. Não sou idosa, eu posso votar nesse horário ou é só exclusivamente para eles, Lucas? Funciona da seguinte forma, Carla. A votação ela acontece, né, uma hora mais cedo nessa eleição, a partir das 7 horas, então as sessões eleitorais já vão estar aptas aí para liberar o eleitor para votação. Há uma campanha aí do TRE, do TSE, para que se deixe o horário das 7 às 10 da manhã para os eleitores aí que têm algum fator de risco com relação ao coronavírus, maiores de 60 anos também. Essas pessoas que têm preferência para votar, votem das 7 da manhã às 10 da manhã. Mas, claro, a gente orientou os mesários no sentido de que não há como a gente impedir o voto, né? Então, a pessoa que for lá e não tiver, ela é menor de 60 anos e for lá votar, ela vai sim realizar o voto, mas ela vai ter que realizar lá. Se tiver 10, 20 pessoas com preferência, ela vai ter que aguardar essas 10, 20 pessoas com preferência realizar o seu voto e dar um intervalo lá para ela poder votar. Então, pessoal, a gente faz esse pedido aí, aderindo também à campanha do TSE, para que o eleitor deixe esse horário de 7 da manhã às 10 da manhã para o eleitor que tem preferência, que tem algum fator de risco relacionado ao coronavírus, e pessoas maiores de 60 anos lá votem nesse horário.
a pessoa com maior de 60 anos não votou no horário, ela vai ser impedida de votar depois das 10 da manhã, Carla? Não, né? Ela vai poder votar mesmo depois desse horário. Ele não é um horário exclusivo, ele é uma campanha de conscientização para apelar para essas pessoas irem votar nesse horário, mas se elas por um acaso perderem esse horário, tem até às 5 da tarde para realizar a votação. Isso então é importante a gente deixar claro, né? Perfeito, Carla. Das 7 da manhã às 5 da tarde pode realizar o voto com esse horário preferencial. Se puderem ir das 7 às 10, fica melhor, né? Isso mesmo, Carla. Perfeito. Se a gente puder evitar esse horário, também seria importante. O uso, então, da caneta, máscara, uso obrigatório, senão você não entra na sessão. Identidade, título de eleitor, enfim, documento com foto. É sempre importante a gente cuidar desses documentos para evitar transtornos, ter que voltar para casa. A gente tem algumas dúvidas do eleitor chegando aqui no WhatsApp, mas vamos também à nossa pauta que a gente tinha já recebido aqui na emissora dos ouvintes, questionamentos, então, quanto ao horário eleitoral gratuito, esse horário que a gente veicula das 7 às 7h10, do meio-dia ao meio-dia e 10, e também esse horário que fica distribuído dentro da programação da emissora. Então, Lucas, como é feita a distribuição do horário eleitoral gratuito no rádio? Por que alguns candidatos... Nós temos 2 candidatos em Júlio de Castilhos a prefeito. Por que um tem mais espaço e o outro tem menos espaço na programação das rádios? Assim, Carla, quanto à distribuição do horário eleitoral, né, a gente tem um horário eleitoral que a gente chama da propaganda eleitoral em rede, né, que é esse horário eleitoral que as pessoas estão ouvindo aí das 7 às 7h10 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 10 da manhã, que é o chamado horário eleitoral em rede. O eleitor ele também ouve durante a programação da rádio as chamadas propaganda eleitoral mediante inserções. E a primeira coisa que cabe destacar, eu acredito aqui para nós já indo traçando um panorama aí das linhas gerais que norteiam essa questão do horário eleitoral, é que não há a possibilidade do partido ou candidato comprar espaço na rádio como uma empresa, por exemplo, que quer anunciar os seus produtos ou seus serviços na rádio. Esse horário eleitoral ele é gratuito, como o próprio nome já diz, horário eleitoral gratuito. Ele é distribuído por meio de critérios legais, né? A legislação prevê esses critérios e o grande critério norteador dessa distribuição é a representação dos partidos na Câmara dos Deputados. Não confundam com Câmara de Vereadores, tá, pessoal? Quem tem maior representatividade na Câmara dos Deputados acaba tendo, consequentemente, um maior espaço no programa eleitoral gratuito, tanto na veiculação desse horário em rede, que é às 7 às 7h10, meio-dia e 10, quanto nas inserções também acaba tendo um espaço maior. Inclusive, né, a gente vê isso principalmente na questão das coligações quando são formadas nas eleições gerais, por exemplo, para governador e presidente. Muitos partidos aí, inclusive, já é um critério assim que eles anteveem a formação de coligações justamente para ter um espaço maior no horário eleitoral, Carla. Então, não tem nada de errado nisso, né? Só que esse critério assim vai sempre acabar, dificilmente vai ter partidos com um horário distribuído de forma igualitária, né? Por quê? Porque os critérios são baseados nessa questão da representatividade na Câmara dos Deputados, então sempre vai haver aí uma diferença do tempo no horário eleitoral. Então, o que a gente já pode ir esclarecendo também, né? Desses 10 minutos, por exemplo, das 7 da manhã às 7h10, do meio-dia e 10, né? 10% desse tempo, né? Ou seja, 1 minuto, no caso de 2 candidatos, né? São distribuídos de forma igualitária, ou seja, 30 segundos para cada um. O restante, os outros 9 minutos ou 90% desse horário, ele é distribuído, conforme eu já tinha dito, conforme a representação dos partidos na Câmara dos Deputados, somando, né, a representação dos 6 maiores partidos integrantes daquela coligação. Outra coisa muito importante de se ressaltar para essa eleição é a reforma eleitoral de 2017, que proibiu a questão das coligações para os cargos proporcionais, que são os cargos de deputado, né, e no caso agora que se refere a essas eleições, vereador. Então, não há coligações para o cargo de vereador, né? Os candidatos vão estar concorrendo através dos partidos aos quais eles são filiados, né? Então, de forma individual os partidos, mas para o cargo majoritário, no caso que nos interessa nessa eleição é cargo a prefeito, né? Pode sim haver coligações para a chapa majoritária. Outra coisa, Carla, que o eleitor talvez aí que queira ouvir
o horário eleitoral do seu candidato a vereador ou que esteja esperando ouvir. O que acontece, né? Não há a distribuição de horário eleitoral nesse horário em rede, né, que é o das 7h10, das 7 às 7h10, do meio-dia 10 para cargo proporcional, ou seja, para prefeito. É exclusivamente para os cargos majoritários, conforme esses critérios que eu já havia explicado para vocês anteriormente, aí de 10% igualitariamente e 90% conforme a representação na Câmara dos Deputados. E aquele horário ali que é veiculado, aquelas inserções que vocês ouvem aí durante o dia na programação da rádio ou mesmo na televisão, aí, só que a gente não tem emissora de TV aqui no município, então vocês devem estar assistindo talvez de Santa Maria. Então, as regras são as mesmas, né? Então, esse horário eleitoral durante a programação da rádio aí, ele é distribuído de que forma? Do total dessas inserções que são veiculadas diariamente aqui na rádio e em outras rádios também, pessoal, funciona assim, 60% de todas essas inserções vão ser para os cargos majoritários. Então, por isso que vocês ouvem muito mais a questão das inserções para as chapas majoritárias, né, para prefeito, do que para vereador. 40% desse tempo é para vereador. E esses 40% desse total, Carla, vai ser distribuído entre os 8 partidos, aqui no caso de Júlio de Castilhos, que lançaram candidatos a vereador aqui para o município. Então, desses 40%, que já é uma parcela menor do total, né, acaba sendo dividido ainda por 8 partidos aí que lançaram suas candidaturas para vereador. E lá dentro do partido tem que ainda ser dividido para cada candidato. Então, por exemplo, se o eleitor está esperando ouvir lá do seu candidato, o horário eleitoral com certeza vai demorar um pouquinho mais para ele ouvir, porque a lei prevê isso, pessoal, não é uma questão de favoritismo ou não, né? É uma questão da distribuição legal. Quem quiser se aprofundar nessa questão, né? Todas essas regras estão previstas na chamada Lei das Eleições. Se você digitar lá Lei das Eleições no Google, vai dar a Lei das Eleições, que é a 9.504 de 1997, prevê todas essas questões, e também tem as resoluções do TSE que especificam ainda mais essa questão. Não cabe a gente adentrar isso até pelo nosso limite aqui de espaço da entrevista, mas maior curiosidade sobre isso vocês podem consultar aí, e as linhas gerais do horário eleitoral são mais ou menos essas, né? Então é importante lembrar o eleitor aí que não é uma questão de anúncio pago, não é paga nenhum tipo de propaganda por meio de partidos ou candidatos para veicular, é um horário eleitoral gratuito com critérios de distribuição baseados na lei, cara. A gente sendo bem popular na colocação, nem a emissora escolhe quantas vezes cada candidato vai ter espaço, né, Lucas? Isso é bem importante, você falou, deixou claro que nenhuma inserção é vendida, como os anúncios que a emissora tem sempre. O horário eleitoral, as propagandas que você está escutando no rádio, não é a emissora que escolhe os horários, que candidato é agora, que candidato é depois. Isso é feito um cronograma onde os partidos fornecem, então, esses áudios para veiculação. Importante também, Lucas, para o pessoal entender, na majoritária, que é para prefeito, nós temos 2 coligações. Olhar para o Futuro, com 2 partidos, e coligação com o Povo para Mudar, que são 4 partidos. Por isso, essa segunda coligação que eu citei, com o Povo para Mudar, tem um espaço maior aqui na emissora, tanto no horário das 7 às 7h10, como no horário do meio-dia 10, e com as inserções que você falou, de 60% desses são com essa coligação, porque são 4 partidos e a outra são 2. Então, isso traz essa explicação que você trouxe das cadeiras na Câmara dos Deputados, que regram o horário eleitoral nos municípios também, né? Já vem o reflexo lá de cima, como a gente diz popularmente. Perfeito, Carla. Esses critérios regem também a questão das eleições gerais também. E aproveitando que a gente está tratando essa questão do horário eleitoral, aí o eleitor pode ficar em dúvida, mas quem é que faz esses cálculos? São vocês lá do cartório eleitoral que fazem os cálculos e entregam para a rádio? Não, pessoal, até uma questão aí de esclarecimento aí público de como é que funciona essa distribuição, ela se dá por meio de um sistema chamado horário eleitoral, que é desenvolvido pelo TSE, e faz esses cálculos de forma automática. Lá a gente lança só os partidos que vão concorrer à eleição, e essas planilhas aí que a gente entrega tanto para partidos quanto para os candidatos já sai totalmente distribuída por meio de um sistema eletrônico aí, justamente para evitar qualquer tipo de erro, qualquer tipo de equívoco de cálculo. Então é tudo de forma automatizada, feito aí pelo sistema, só lançamos lá os partidos e essa distribuição é feita de forma automática, Carla. Então acreditamos que essa informação ficou bem clara para os nossos ouvintes, tiramos
esta dúvida. Então, comercialização já foi sanada. Quantos votos, em média, cada sigla precisa alcançar para eleger um vereador? Como que a gente faz esse cálculo? Você já passou para a gente que agora não existe coligações. Nós temos PTB. PTB não temos em Júlio de Castilhos, então vou citar esse para ficar bem claro. O PTB tem os seus candidatos a vereador. Quantos votos ele precisa fazer para colocar ao menos um na Câmara de Vereadores? Assim, Carla, eu entendo que muitos eleitores que estejam envolvidos aí com querendo saber quantos votos o seu candidato vai precisar fazer para entrar na Câmara, ou mesmo os próprios candidatos já estão fazendo seus cálculos aí para ver quantos votos eles vão precisar para conseguir uma vaga na Câmara dos Deputados. Desculpem, pessoal, dos vereadores. Isso, muito bem, na Câmara dos Vereadores, que é a eleição municipal. Perdão aí, pessoal, pelo lapso. E eles já devem estar fazendo esse cálculo aí, porque todo mundo, claro, quem como candidato, a gente entende, a pessoa já está na expectativa aí de ser eleita e ela quer saber quantos votos ela vai precisar fazer para ser eleita. Mas é assim meio impossível a gente traçar a priori um número de votos que o candidato vai precisar fazer para ter uma vaga na Câmara dos Vereadores. Por que isso, cara? Porque esse cálculo é feito da seguinte forma, ele precisa aferir o quociente eleitoral e o quociente partidário, né? E funciona mais ou menos da seguinte forma, assim, a gente apura primeiro, né? A gente tem que realizar a eleição e lá depois da eleição ver quantos votos válidos, né? Votos válidos são aqueles descontados brancos e nulos. E aí, os votos válidos são só aqueles votos dados em legenda, lembrando que o voto em legenda é quando o eleitor digita o número do partido lá, e para ele tanto faz quem for o candidato eleito, desde que seja alguém do partido que ele goste lá, ele digita o número do partido, ele pode fazer esse voto chamado em legenda. Também pode votar especificamente, lembrando, né, Carlos, já aproveitando aqui uma campanha de esclarecimento, né, são 5 dígitos para o voto de vereador e 2 dígitos para o voto a prefeito. E a Primeiro ordem... vereador? Exatamente, Carla, isso aí que eu vou aproveitar para tratar já que a gente está tratando desse assunto, muito importante, pessoal, a ordem de votação. Primeiro o eleitor vai lá, vota para vereador, 5 dígitos, e a votação se dá da seguinte forma, Carla, vai lá, digita o número do seu candidato ou partido, no caso do vereador, confere lá na telinha se aparece a foto do candidato, confere se é ele mesmo, se não for, aí você pode apertar a tecla corrige e digitar o número correto, né, porque senão você acaba aí anulando o voto se você não digita nenhum dos números que tem candidato na urna. Então, é importante o eleitor olhar para a tela da urna e conferir se o seu voto está sendo dado naquela pessoa que ele quer dar mesmo. Aparece a foto do candidato, você pode conferir, né, se está certo. Perfeito, cara. A pessoa pode sim conferir a foto do candidato lá e só então ela aperta confirma e passa para o voto seguinte. Também digita o número lá, confere na telinha se aparece o candidato em quem ela quer votar e aí confirma, encerrou o voto e pode ir lá passar álcool gel na mão e ir embora para casa. Lembrando, pessoal, aproveitando aqui, a gente já trata dessa questão do cálculo, tá? Do vereador que precisa, e eu tô aqui lembrando, já vou aproveitando aqui para falar, Carla, se tu me permite, a questão, né, de que o comprovante de votação, né, pessoal? Nessa eleição, esse comprovante de votação ele só vai ser entregue pelos mesários caso o eleitor requeira para o mesário o comprovante de votação, porque é mais uma forma de se evitar o contágio por coronavírus, é menos objetos sendo tocados por mais de uma pessoa. Então, esse comprovante, na verdade, ele é um pouco desnecessário até, ele é uma forma de atestar assim que você votou, mas ele não é necessário, porque o voto ele fica registrado e com os arquivos que a gente transmite para o TSE, lá para o TRE depois, acaba indo também, o voto do eleitor fica registrado de forma automática no sistema e o eleitor, então, cumpre com a sua obrigação eleitoral e esse registro é feito de forma automática. Eu mesmo, quando voto, a primeira coisa que eu faço com aquele comprovante é descartar no lixo, né? Não no chão, não peguem um comprovante e joguem na rua, né, pessoal? Uma questão de limpeza urbana. Não joguem o comprovante no chão, joguem no lixo se eventualmente forem descartar. E porque não é assim algo necessário, inclusive é uma questão de prevenção, né? Mas o eleitor que faz questão de ter o comprovante não vai ter nenhum cerceamento no direito de receber o comprovante, basta requerer ao mesário, lá o mesário já está instruído a entregar o comprovante. Rádio 14 de Julho FM 107.7. Em pauta, eleições 2020. A gente recebe o chefe do cartório eleitoral de Júlio de Castilhos, Lucas Holtz. A gente está nesse bate-papo aqui desde as 10 horas e 30 minutos e devido à grande demanda de perguntas dos ouvintes, a gente estendeu um pouquinho mais. Mesmo assim, infelizmente, não conseguiremos responder todas as perguntas dos ouvintes, mas já agendamos uma nova entrevista bem específica sobre o pleito, sobre os documentos, sobre quem não pode votar, como vai ser justificado.
a gente vai fazer em outra oportunidade. Vamos sim abastecer você de muita informação sobre as eleições até o dia 15 de novembro. Contem com a emissora para esses esclarecimentos. Se não serão feitos agora, serão feitos no decorrer dos próximos dias. Lucas, voltamos à nossa pauta que a gente estava desenvolvendo. Quantos votos, em média, cada sigla precisa para alcançar, eleger um vereador? Como que a gente faz esse cálculo? Perfeito, Carla. Então, retomando o assunto que a gente estava aí no bloco anterior, que é a questão aí que os candidatos e o próprio eleitor talvez já esteja querendo contabilizar aí quantos votos o candidato dele, o próprio candidato, teria que fazer para assumir uma vaga na Câmara de Vereadores aqui do município de Júlio de Castilhos, né? E eu dizia que não há como a gente ter um cálculo assim de número exato de votos para o candidato assumir a vaga na Câmara, em razão de que a gente precisa primeiro ter a eleição, se apurar aí quantos votos válidos foram dados naquela eleição, para obter então o quociente eleitoral, que é o quê? É aquele total de votos válidos em linhas gerais, né? Assim, é um cálculo bastante complexo, mas eu vou tentar simplificar aí para o eleitor entender como é que funciona essa questão das eleições proporcionais, né, Carla? Funciona assim, se apura o número total de votos válidos dados na eleição e é dividido, então, pelo número de cadeiras a preencher, que no caso aqui de Júlio de Castilhos são 11 vagas a vereador. Então, pega o total de votos apurados na eleição, votos válidos, né? Excluídos daí brancos e nulos, e se divide então pelo número de vagas a preencher, que são 11 aqui no município de Júlio de Castilhos, são 9 vagas na Câmara de Vereadores de Pinhal Grande. Aproveitando também, né, caso tenha algum ouvinte aí de Pinhal Grande nos ouvindo. Tá certo. Então, número. Vamos aos números. O pessoal quer saber quantos. E aí, então, o quociente eleitoral, ele é usado para se obter o quociente partidário, que daí se pega, então, quantos votos o partido obteve, somando todos os candidatos, quantos votos aquele partido teve. O PTB, que a gente está trabalhando, que não tem aqui em julho. Vamos usar de exemplo. Vamos usar assim, então, vamos trabalhar com números redondos para facilitar o cálculo do eleitor, então, Carla. Vamos dizer assim, ó, que a gente teve 10 mil votos válidos na eleição aqui do município, e seriam, então, vamos diminuir aí 10 cadeiras a preencher. 10 mil divide por 10, a gente tem aí 1.000 votos, que é o quociente eleitoral. Vamos dizer que o partido obteve lá 5 mil votos. Então, 5 mil votos eu divido pelo quociente eleitoral, 1.000, e vai dar o resultado lá, que é o quociente partidário 5, logo o partido vai ter, então, direito a 5 cadeiras lá, dos 5 mais votados daquele partido, vão assumir 5 lugares na Câmara lá de vereadores, tá, pessoal? Em termos bem simplificados, esse é o cálculo que é feito, tá, gente? Então, se divide o número total de votos válidos pelo número de cadeiras a preencher, aquele resultado, então, é o quociente eleitoral. Se pega, então, o total de votos que o partido obteve e se divide pelo quociente eleitoral, e aí se obtém o número de vagas a preencher na Câmara dos Vereadores aí daquele partido ou coligação. E aí envolve também questão de cálculos um pouco mais complexos, que eu não vou tratar com vocês hoje, que é a questão das sobras e tal. Então envolve uma explicação um pouco mais aprofundada, que até mesmo eu não me preparei aqui hoje para dar, mas assim, mais para dar as linhas gerais de por que a gente não tem como dar um número específico, tá, para o eleitor ou para o candidato mesmo que esteja nos acompanhando aí, de quantos votos ele vai ter que obter para assumir uma vaga na Câmara, porque depende muito da realidade da eleição, tá, Carla? Então a gente não pode ter um número específico, mas eu posso dizer de 900 a 1.100? Não sei, não saberia te dizer, porque eu confesso que eu não fiz esse cálculo, mas se vocês estão trabalhando... Esse cálculo que eu estou passando foi da última eleição. Teve candidato que entrou na Câmara de Vereadores com 900 e pouco, alguns precisaram de 1.000, outros até 1.100. Cara, se a realidade de votos válidos da eleição passada, se repetir nessa eleição, é possível que seja em torno disso, o cálculo. Se a gente tomar como referência os números da eleição passada, seriam mais ou menos isso mesmo. Só que esse ano a gente não tem coligações para vereador, então tem que cada um por si, como diz o ditado, Exatamente, né? Na eleição municipal de 2016, os partidos ainda poderiam coligar para o cargo de vereador. Nessa eleição temos a novidade de que os partidos vão concorrer de forma individual. Então, o número de votos de cada partido, coloca 1, coloca 2, 3, 4, enfim. Ou não coloca nenhum também, que existe essa possibilidade. Os Pode partidos, acontecer, é verdade. no total desse partido, é que se vê quantos entram, né?
Aquelas questões que a gente tem de vários ouvintes aqui do assentamento Santa Júlia, que teve mudanças, né? Na eleição, alguns não puderam fazer o recadastramento. Aonde o pessoal que mora no assentamento Santa Júlia irá votar esse ano? Perfeito, Carla. Muito bem lembrado. Eu vi que o pessoal estava perguntando e já tinha aqui me preparado para responder sobre isso, até como forma de esclarecimento, né? A seção 87 lá da Santa Júlia. Nessa eleição, mais uma vez, vai votar lá no São João do Barro Preto. O pessoal lá entrou com uma demanda, a gente reconhece sim, entrou com uma demanda para abrir a sessão de volta lá no Santa Júlia. Foi aberto, só que em razão da pandemia não deu tempo de os eleitores todos lá do Santa Júlia fazerem a transferência para essa sessão que foi aberta, né? Acabou ficando com menos de 50 eleitores e por uma questão ali do Código Eleitoral não permite que uma sessão funcione com menos de 50 eleitores e ela vai ter que acabar sendo agregada a uma outra sessão. Foi o que aconteceu nessa eleição. Mais uma vez os eleitores do Santa Júlia vão ter que votar lá na sessão 79 no São João do Barro Preto lá, tá, pessoal? Mas funciona assim, né? O pessoal de Santa Júlia que está me ouvindo aí, depois, passada a eleição, eles ainda vão poder requerer a sua transferência para o Santa Júlia e aí, passado o número de 50 eleitores na sessão, para uma próxima eleição eles já vão ter a urna lá no assentamento Santa Júlia, tá, então, gente? Eles votam em São João do Barro Preto nessa eleição. Perfeito, Carla. Isso mesmo, lembrando que vai sair transporte, né? Conforme outras eleições já no horário das 8h30 e às 1h30. Também sai o ônibus da Santa Júlia para o São João do Barro Preto, ônibus aí que a gente coloca aí a serviço da Justiça Eleitoral para os eleitores de Santa Júlia fazerem o deslocamento até São João do Barro Preto e realizar o seu voto, tá, Carla? Outra pergunta que chegou aqui, a gente já tratou do assunto, mas a questão de justificativa, então pode ser feita em qualquer sessão eleitoral, onde você estiver, você não está na cidade, está em Santa Maria, vai numa sessão ali, justifica seu voto, também baixa o aplicativo, faz no mesmo dia, então essa justificativa. Quem não votou no segundo turno da eleição para presidente, não justificou, ele teria como, pode votar agora? Carla, funciona da seguinte maneira, né? O eleitor, para não poder votar, por exemplo, eu deixei de votar no segundo turno da eleição lá geral. Eu ainda assim posso votar na eleição municipal agora, por quê? Porque acontece assim, o eleitor ele precisa deixar de votar em 3 eleições consecutivas para ter o seu título eleitoral cancelado. Então, se eu deixei, por exemplo, se eu deixar de votar lá no primeiro turno da última eleição, no segundo turno também, e deixar de votar nessa eleição, na próxima não poderia votar. Mas o eleitor que só, por exemplo, perdeu um turno lá da última eleição, ele, em tese, está apto, desde que não tenha nenhum outro problema, né, na sua inscrição eleitoral, ele sim pode votar normalmente nessa eleição. Se o eleitor está em muita dúvida, aí sempre estamos à disposição no cartório eleitoral pelo número 3271-1627 e a gente faz a consulta individual. Aí, se o eleitor ainda permanecer em dúvida, a gente consulta a inscrição eleitoral do eleitor aí para esclarecer se ele tem algum problema ou não, Carla. Lucas, nosso tempo infelizmente acabou, ficaram cerca de 15 perguntas aqui dos ouvintes ainda, a gente vai voltar, o pessoal está elogiando a tua entrevista, muito bom o teu esclarecimento, muito claro as informações, precisamos disso para o dia a dia. Mas o Lucas vai voltar aqui. A gente vai conversar novamente daqui a umas semanas para trazer todas as informações ainda que faltaram e no dia a dia da 14 você confere mais detalhes sobre o pleito eleitoral. Lucas, mais alguma coisa? Já agradeço imensamente a tua vinda aqui. A gente sabe que vocês estão fazendo treinamento com o pessoal que vai trabalhar na eleição. São muitas demandas no cartório, mas é importante, né, chegar até o ouvinte e passar essas informações. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Carla. Só finalizando, eu quero agradecer então a oportunidade de poder falar e agradecer aos ouvintes aí que me escutaram aí, deram atenção e aproveitem e repassem essas informações aí para os conhecidos que eventualmente não tenham escutado as informações. A gente se coloca à disposição para sempre que possível aí a gente fazer o esclarecimento da comunidade. Muito obrigado, pessoal. E essa entrevista do Lucas vai estar à disposição hoje à tarde em nosso podcast. Você pode ir até lá, fazer o seu cadastro ali, curte a nossa página no YouTube, vai no nosso Facebook, no nosso Instagram, enfim, as informações continuam sendo compartilhadas para chegar até você. Agora 11h25, nós conversamos com o chefe do cartório eleitoral de Júlio de Castilhos, Lucas Holt.